Oi. E aí, como é que tá? Nesse ponto eu acredito que você, de certo modo, ou até de algum jeito que seja, já ouviu falar do jogo Minecraft. E se você conhece ele, eu tenho uma coisa muito interessante que eu descobri esses tempos e eu queria trazer isso pra vocês, porque eu achei simplesmente sensacional. Eu, como uma pessoa que já fez alguns vídeos sobre esse jogo, eu já passei muito tempo lendo coisas que pessoas fizeram dentro dele pra poder acrescentar como informações nos meus vídeos ou até ler pelo meu próprio entretenimento. E uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, principalmente quando eu via sobre a história do desenvolvimento dele, sobre o caminho que ele se tornou até ele se tornar o jogo que ele é hoje em dia, foi meio que as, talvez, centenas de versões que esse jogo já teve algum dia. Algumas dessas centenas de versões estão faltando informações sobre ela ou simplesmente não existem. Esse jogo já teve muitas versões que serviram como uma espécie de teste pra implementar alguma coisa, ou até algumas que são direto só uma brincadeira mesmo, ou acrescentam alguma coisa pro jogo. E dentro desse emaranhado de um monte de versões que já se passaram, já existiram versões que são bem famosas até, mas também existiram versões que ninguém tem acesso e que ninguém tem. E é isso que eu quero mostrar pra vocês hoje. Hoje eu quero mostrar pra você a história por trás das versões perdidas de Minecraft. Porque o Minecraft, do jeito que ele é feito, sempre teve muitas versões ao longo do desenvolvimento dele que foram feitas pelo próprio Notch no começo do jogo. E algumas dessas versões realmente se perderam com o tempo e mesmo elas sendo versões muito importantes. Então se você quiser vir comigo, um like e a sua inscrição ia ser fenomenal pra eu conseguir continuar e chegar em 200k logo. Muito obrigado, a gente tá muito perto e eu queria muito a sua ajuda pra isso, beleza? Compartilha com um amigo que também ajuda bastante. Só que antes da gente começar, eu preciso te explicar uma coisinha. Isso não é algo tão incomum quanto parece ser. O Minecraft é um dos poucos jogos em toda a existência do mundo que deixa você escolher exatamente qual versão do jogo você quer jogar. Você pode tanto jogar a última versão, a mais atualizada de todas que saiu esses meses atrás, ou até jogar uma versão de 10 anos atrás, quando o jogo tava no pré-começo dele. Mas tem um negócio nisso. Essas versões que estão disponíveis pra você jogar não necessariamente são as versões originais, e muitas dessas versões originais foram perdidas com o tempo. Algumas simplesmente caem ou não são mais disponíveis por serem feitas em uma tecnologia que ficou muito ultrapassada, outras têm que ser modificadas para que elas possam caber ali e poder funcionar, mas algumas são extremamente importantes para a existência inteira do jogo, e eu só não sei explicar o porquê que elas não estão ali. Como, por exemplo, Secret Friday 8. Há muito tempo atrás o Notch fazia um tipo de atualização meio na brincadeira, onde toda sexta-feira ele adicionava uma atualização secreta chamada Secret Friday. Dentre essas atualizações da Secret Friday, ele sempre adicionava algum bloco, alguma mecânica nova, e a atualização número 8 dessa foi a atualização que trouxe cercas pro jogo. Mas simplesmente se você quiser jogar ela hoje em dia, você não consegue, e não tem nada arquivado sobre ela até hoje. Todas as outras 7 Secret Fridays estão disponíveis e estão ali, menos a 8ª. E esse é um padrão, por assim dizer, que se estende para todas as outras eras de desenvolvimento do Minecraft. Tem algumas épocas, seja em FDev, Beta, Alpha, etc. Sempre tem alguma lacuna entre uma versão e outra, que era para ser um update ali, e simplesmente foi perdido com o tempo. E esse é o caso de uma dessas versões. Alpha 1.1.1. Alpha 1.1.1 foi uma atualização que saiu dia 18 de setembro de 2010, como uma das únicas Secret Saturdays. Diferente das Fridays, que eram atualizações que, bem, aconteciam na sexta, essa foi uma das únicas que aconteceu no sábado. E essa atualização até que foi um pouquinho importante pro jogo, porque adicionou nada mais nada menos que a mecânica de agachar. Só que tinha um problema. Essa versão, quando saiu, veio com um bug que simplesmente quebrava o jogo inteiro. Segundo alguns relatos, se você fizesse uma certa coisa específica dentro do seu jogo, sua tela inteira começaria a ficar cinza e isso era irreversível. Por causa disso, 3 horas depois que aquela atualização saiu uma nova versão que acabava corrigindo isso, a versão 1.1.2. E essa versão 1.1.1 foi apagada do jogo justamente por ser injogável. Ninguém realmente arquivou isso, porque na época era meio irrelevante, era uma versão só que aconteceu e tava bugada, ninguém se importou, todo mundo jogou fora. Então por mais de 10 anos, essa atualização que adicionou a mecânica de agachar dentro do jogo foi simplesmente perdida. Ninguém nunca conseguiu colocar as mãos naquilo. Chegou um ponto onde as pessoas só sabiam que essa versão tinha existido por causa dos números, porque o número pulava de 1.1.0 para 1.1.2. Muitos anos depois começaram a surgir grupos dentro da comunidade de Minecraft que serviam justamente para arquivar esse tipo de coisa. As pessoas que faziam esse tipo de serviço sempre tiveram a Secret Saturday como marcada como inexistente, com quase nenhuma prova de que ela sequer existiu. Isso até algo acontecer. A motivação das pessoas de simplesmente irem atrás desse tipo de coisa, que pode parecer inútil pra quem tá vendo isso meio que de fora, é muito mais do que você só ficar satisfeito com isso. Minecraft é um jogo muito conhecido por pessoas se juntarem pra fazer atividades que são pra lá de sobre-humanas, de tão absurdas e difíceis. Você tem, por exemplo, o Minecraft at Home, que encontra seeds de Minecraft mapas simplesmente usando programação, engenharia reversa e bruxaria quase, porque são tarefas que não tem o mínimo nível de compreensão de você entender o quão difícil é aquilo, e eles
eles se juntam e procuram e encontram seeds muito raras como a da PEC.png, por exemplo. E isso tudo é muito além de simplesmente satisfação pessoal. Isso é tentar encontrar parte de história, mas algo que não é tão falado quanto a Minecraft at Home, que é uma das maiores comunidades disso, são os grupos que são dedicados a encontrar, arquivar e proteger versões desse jogo. Mais precisamente, o Omni Archive. O Omni Archive é um grupo que é dedicado a procurar em todo lugar da internet, atrás de pistas em sites, vídeos antigos do YouTube, fóruns, comentários, versões antigas do Minecraft originais daquela época, muito tempo atrás, porque as versões do Minecraft que você tem disponível antigas hoje no launcher do Minecraft originalmente, podem ser as versões originais, só que elas são modificadas para você poder conseguir rodar num computador de hoje em dia. Já o que esses caras procuram e arquivam são os arquivos originais ou cópias dos arquivos originais feitos há 10 anos atrás. E para essas pessoas, uma versão de Minecraft que ficou disponível por 3 horas e que é tão importante quanto a versão que adicionou agachar no Minecraft seria um achado absurdo. Isso aqui é como se fosse arqueologia digital. As pessoas vão muito fundo e procuram muito justamente para encontrar essas versões originais, para arquivar e proteger. E justamente por ir tão fundo atrás desse tipo de coisa foi quando um dos membros do Discord que faziam parte disso, enquanto procurava sobre pistas se essa versão realmente existiu, bateu de frente com um tweet de 18 de setembro de 2010 de uma usuária chamada Luna, que dizia o seguinte: Minecraft Update! E é aqui que os olhos de todo mundo daquele grupo brilhou mais uma vez. Essa usuária do Twitter começa uma thread dizendo que foi contatada há um longo tempo atrás por usuários perguntando sobre o tweet dela de 2010. Ela conta que jogava muito Minecraft naquela época e não sabia exatamente aonde tinha parado de jogar, mas sabia que os arquivos daquela época ainda assim poderiam estar dentro do computador dela. Toda vez que ela formatava o computador, ela sempre fazia um backup pessoal dos arquivos dela, então sim, tinha possibilidade dela existir. Ela disse que já tinha trocado de computador há muito tempo, mas que no notebook antigo dela poderia ter alguma coisa lá. Ela foi checar os arquivos desse notebook dela e tinha arquivos que eram datados daquela época, mas nada do Minecraft. Ela checou um outro HD externo velho que ela tinha guardado por ali e nada. Até que depois de um tempo procurando, ela encontrou um pendrive antigo dela que ela não usava mais. Dentro desse pendrive tinha arquivos do Minecraft datados de 18 de setembro de 2010, justamente na formatação que o Minecraft antigo tinha. Ela diz depois que contatou essas pessoas do Discord e entregou os arquivos para que eles possam verificar se realmente aquilo era verdade, e de fato, a versão Alpha 1.1.1 que existiu por 3 horas dentro do Minecraft. É bizarro de você pensar que o que levou essas pessoas a acabarem encontrando esse tipo de coisa foi um tweet que poderia ser muito bem perdido no limbo de trilhões de tweets que existem no mundo inteiro. Você encontrar uma parada dessas pesquisando sobre isso no Google ou qualquer lugar que seja não é uma parada fácil não, velho. Ainda mais você encontrar a pessoa e a pessoa ter isso guardado há tanto tempo. E é muito bizarro você pensar que pode ter muitas outras pessoas como a Luna que tem versões antigas e muito raras do Minecraft guardadas em algum HD antigo que eles nunca mais tocaram por simplesmente não precisar mais. Quando essa versão foi encontrada, isso foi muito mais do que simplesmente mais um pra lista das encontradas. A comunidade inteira tinha um carinho muito grande por essa versão porque ela era muito importante e ela foi tratada como um próprio santo graal das versões de Minecraft perdidas. Só que além dessa, tem muitas outras que foram encontradas de forma similar ou que nunca nem viram a luz do dia por não serem encontradas, com uma única prova de que elas existiram sendo uma screenshot de alguém que colocou com a versão marcando em cima no canto esquerdo, de alguém que postou aleatoriamente em algum fórum aleatório de Minecraft e ficou salvo por décadas. Se você quisesse você mesmo olhar pra todas elas e ver o quão meio fascinante é tudo isso, o Omni Archive tem uma planilha catalogando todas as versões antigas do jogo e se tem provas de que elas existiram ou não. E quando eu digo todas, eu quero dizer todas mesmo. Esse negócio vai tão longe ao ponto onde eles têm arquivados até versões de outras plataformas, como de realidade virtual ou até as versões esquecidas de celular. Minecraft, antes de tornar essa versão que todo mundo conhece como Bedrock Edition, tinha um port completamente único que foi feito especificamente para celulares há muito tempo atrás. Dentro daquele jogo tinha alguns blocos que só existiam naquela versão, como por exemplo o reator do Nether. Sim, por que e o que esse bloco faz, eu não faço a mínima ideia. Porque o que aconteceu com essa versão foi que ela foi descartada depois que a versão Bedrock começou a ser feita. O interesse das pessoas nesse tipo de tópico dentro desse jogo, que não tem nada a ver com o jogo em si, mas é sobre o jogo, não é nem um pouco pequeno, mas eu acho que tem tudo a ver com esse jogo porque condiz muito com a quantidade de histórias sobre ele que tem catalogado. Seja em vídeos ou imagens conforme os anos foi passando, ou seja feito pelo próprio Notch na época onde ele tinha todo o desenvolvimento do jogo, que ele postava blogs de update, postava ideias que ele queria fazer, postava testes que ele ia fazer no jogo, que fez muita gente criar interesse sobre o que ele queria colocar dentro do jogo. Foi assim que as pessoas começaram a criar interesse sobre uma coisa específica.
as versões do Minecraft que nunca foram lançadas. Pra exemplificar isso aqui, eu quero te contar uma história. Existe um monstro dentro do Minecraft chamado Creeper, e a parte engraçada desse monstro é que ele nasceu de um erro numa versão teste de Minecraft que o Notch estava testando quando ele queria adicionar porcos dentro do jogo. Aparentemente alguma coisa bugou dentro do esqueleto do porco e ele acabou ficando em pé com as 4 patas pra baixo. E acabou tomando essa forma meio bizarra ou algo parecido com isso. Mas agora que eu te pergunto uma coisa, o que aconteceu com a versão que esse bug existiu? Essa foi meio que a pergunta de um youtuber chamado Method, link dele na descrição. Durante a época do desenvolvimento do Minecraft, diversas ideias que o Notch teve da cabeça dele foram testadas para ser colocadas dentro do jogo. E muitas dessas coisas foram catalogadas no blog dele ou simplesmente viraram vídeos de coisas que realmente entraram. Como por exemplo, você consegue ver gravações sobre o Notch testando o que seria a primeira mecânica de fluxo de água dentro do jogo, geração de mundo infinita, o comportamento da lava na primeira versão. Tudo isso foi registrado e colocado dentro do próprio blog do Notch da época. E alguns desses vídeos têm versões de maca d'água no topo esquerdo superior que remetem à versão que aquilo foi testado. Versões essas que nunca foram postadas públicas no blog do Notch. E aí que entra o Method. Esse cara teve a coragem de pegar muitas dessas coisas que foram simplesmente gravadas pelo Notch ou descritas por texto no blog dele e criar versões tentando replicar os mesmos efeitos daquela época. Esse cara recriou o Creeper como ele poderia ter sido na primeira versão que ele apareceu no bug, recriou toda a ideia da base do jogo nas primeiras versões mais arcaicas possíveis, as animações, os modelos de como o inventário foi testado pela primeira vez, fora um monte de outras ideias que o Notch descartou conforme o desenvolvimento do jogo, mas que chegaram a ser feitas pro jogo, e ele trouxe tudo isso em uma versão do Minecraft chamado Minecraft Classic Plus. Isso é muito genial, cara. Pelo menos pra mim, uma das graças do Minecraft é porque a gente justamente tem muita noção sobre tudo o que aconteceu dentro dele. Esse é sem dúvidas o jogo mais bem catalogado e mais bem documentado que a gente tem disponível pra todo mundo. E isso é meio que por causa da natureza dele, que foi criada sem querer. Ninguém pensava que 10 anos depois você ia ter uma comunidade que é toda dedicada à história do desenvolvimento do jogo, simplesmente porque há muito tempo atrás ele postava e explicava e dava todas as ideias dele na mesa pra todo mundo. O Notch sempre teve muito cuidado em explicar muito sobre o jogo dele, sobre o que ele queria fazer dentro dele, mesmo que no fim ele acabe não fazendo elas. Tipo, sério, teve uma vez que ele programou e existem versões onde você pode encontrar engrenagens dentro do jogo, e tá lá as engrenagens. E justamente por essas pequenas coisinhas sempre tiveram ali, sempre tiveram disponíveis pra todo mundo ver. Nos anos seguintes, depois disso, as pessoas começaram a entender o tanto de acervo histórico sobre esse jogo que existia e começaram a zelar por isso. Elas podem acabar não sendo importantes num sentido que não vai mudar nada pro jogo se aquilo sumir, porque no fim é só uma atualização que adicionou um bloco dentro do jogo. Se aquilo sumir, foda-se, o bloco tá lá de qualquer jeito. Mas ainda assim aquilo tem um valor, porque ele tem um valor histórico do desenvolvimento do jogo, um valor que você não consegue replicar, não importa se você refazer a versão modificada. E isso é arqueologia digital, você não encontra esse tipo de coisa em nenhum outro lugar da internet. As pessoas têm um prazer enorme em zelar por existência desse jogo, e isso é uma parada que você não vê em quase lugar nenhum. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui. Eu vou deixar os links de tudo que eu falei aqui pra você poder dar uma olhada você mesmo. Vai lá, dá uma olhada que vale muito a pena. E se você quiser também, se inscreve aí que falta muito pouco pra gente chegar em 200k. E eu queria bastante, se você puder me ajudar com isso, vai ajudar demais. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado, membros, por terem apoiado esse canal. Eu acho que eu te vejo outro dia. E é isso.